Olá! Não sei qual é o seu nome, mas sei que a dor que eu já senti você pode estar sentindo agora. Nasci em um lar cristão, onde Jesus sempre foi reconhecido como o Filho unigênito de Deus, que esteve aqui na Terra e que em breve voltará. Mas, infelizmente, a igreja que por muitos anos fez parte da minha história de vida foi se corrompendo, dominada por um espírito de Jezabel, controlador e que abafa profetas. Apesar de uma liderança corrompida, por misericórdia e longanimidade de Deus, a presença dele ainda era percebida nas reuniões em diversas ocasiões. No entanto, ao longo dos anos, percebi que a pureza e a admiração que eu tinha por pessoas que desempenhavam papéis importantes no meu crescimento de fé se transformaram em um poço triste e escuro, cheio de lama e sem esperança. Foram muitos escândalos, muita intimidação e um peso enorme sobre os ombros daqueles que serviam na igreja, e eu permiti que os meus ombros fossem um desses. Então, de repente, a ficha caiu, e lá estava eu, chorando no sofá da minha casa durante noites e madrugadas, em lágrimas, sem palavras, mas dizendo ao Espírito Santo: não é possível que o reino de Deus seja isso. Ouvi tantos líderes usarem a frase "temos que ter visão de reino", enquanto suas atitudes diziam: sou a quarta cadeira da Trindade, meu reino, minhas regras, mudam-se os reis, mudam-se as leis. Foram muitas noites, muitas madrugadas, gemendo ao Espírito Santo sobre o quanto era pesado o fardo de pertencer ao sistema religioso. E o Espírito Santo, com mansidão, tentava me convencer de que Deus nunca me pediria para carregar aquele fardo. Na minha mente, inúmeras vezes, ecoava o convite de Cristo: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Confesso que levei um tempo para entender que essa mensagem de Jesus Cristo também era para mim, nascida e criada em uma igreja que se intitula evangélica. Quanto mais eu buscava Cristo em segredo, mais o Espírito Santo me sussurrava esse convite. E, de repente, no olho do furacão, lancei-me nos braços de Cristo. Deixei para trás todos os fardos que eu carregava, cargos na igreja, amizades interesseiras, palavras de maldição e julgamentos de pessoas. Uau! Tudo se tornou leve. Mesmo sozinha, senti-me abraçada. Mesmo sem saber como agir, senti-me apoiada. Ao ler a Bíblia, algo saltou aos meus olhos de uma forma nova. Jesus Cristo foi odiado pelos mestres da sinagoga enquanto esteve na terra, justamente porque pregava libertação aos cativos. Ele se movia por compaixão profunda por aqueles que o seguiam e clamavam por misericórdia. Infelizmente, onde eu estava, havia muito juízo e opressão, mas pouca empatia e compaixão. E o mais grave, faltava o arrependimento que João Batista pregava insistentemente antes de Jesus Cristo iniciar seu ministério. Assim como fez ao cego de nascença em João 9, 1-41, Jesus fez comigo. Quando os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. A história daquele cego mudou radicalmente porque Jesus decidiu agir sobre sua cegueira. Quando ele obedeceu ao que Jesus o mandou fazer, foi curado. As pessoas que o viam enxergando, curado, não podiam acreditar que era o mesmo homem que antes mendigava. Na sinagoga, ele foi julgado e expulso por acreditar seu milagre a Jesus.
Nem mesmo seus pais puderam, ou quiseram, apoiá-lo em seu testemunho. E, no final da história, João 9, 35, 41, quando Jesus soube que ele fora expulso, foi ao seu encontro e perguntou: Você crê no Filho do Homem? O homem respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: Você já ouviu, é aquele que está falando com você. Uau! Então o homem respondeu: Eu creio. E o adorou. Jesus então declarou, para que os fariseus por perto também ouvissem: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Talvez você acredite que permanecer em um lugar de jugo e fardo tão pesados faça parte do seu propósito, para que o sistema mude por meio de você. Mas, acredite, Jesus não veio mudar sistemas, mas transformar a realidade e a visão das pessoas. O sistema condenou Jesus à morte, e morte de cruz. Pense nisso e reflita. Jesus está fora desse sistema, esperando para se revelar a você. Ao final de todo o processo doloroso, seja feliz apenas seguindo o Mestre. Ele fará de você um verdadeiro discípulo. Saia das algemas da religiosidade e aprenda com Jesus Cristo, que veio buscar e salvar a todos os que estavam perdidos. Hoje, eu sou livre. Talvez você me julgue e conclua que sou mais uma desigrejada e revoltada, mas sinto em desapontá-lo. Faço parte de uma igreja, sim, uma igreja que crê e vive em Jesus. Uma igreja que prega e pratica o arrependimento, que confessa e abandona pecados de estimação. Uma igreja que anuncia o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. Romanos 14:17. Você pediu uma resposta a Deus. Então, tome uma decisão. Lance-se nos braços de Jesus e descubra nele esse lugar de descanso.